Você tem fé? Essa é a pergunta que eu quero que você responda neste momento. O que é a fé para você? Como ela tem guiado sua vida? A Bíblia nos fala muito sobre a fé, e mais do que um simples acreditar, ela é uma confiança plena e absoluta em Deus, em seu poder e em suas promessas. Mas às vezes, em meio aos desafios da vida, nossa fé pode ser testada, e é nesses momentos que precisamos nos apegar mais a Deus, confiando que Ele é fiel e poderoso para cumprir tudo o que prometeu. Não adianta dizer que crê em Deus mais dúvidas e blasfemar em meio às dificuldades. Quando temos fé, nós descansamos nosso coração, sabendo que aquilo que foge da nossa capacidade já está sendo resolvido por aquele que tudo pode. Nosso Deus. A fé é o fundamento da nossa caminhada com Deus. Em Hebreus 11, capítulo 1, a palavra nos ensina: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esse versículo é profundo e nos convida a refletir sobre o que realmente é a fé. A fé não é apenas acreditar no que vemos, mas ter certeza daquilo que ainda não se manifestou. É saber, no fundo do coração, que Deus está no controle, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. A fé é a chave que nos mantém firmes, nos dá esperança e nos conecta com as promessas divinas, mesmo que nossos olhos ainda não possam ver. Quando nos deparamos com situações difíceis, nossa fé é desafiada. Será que acreditamos de fato que Deus está conosco, mesmo nos momentos de dor? Quando olhamos para Hebreus 11, vemos uma lista de heróis da fé, pessoas que, apesar das circunstâncias, mantiveram a confiança em Deus. Eles não viram o cumprimento imediato das promessas, mas caminharam em obediência e fé. Da mesma forma, nossa vida é um reflexo da nossa confiança em Deus. Você tem confiado em Deus em todas as áreas da sua vida? Essa confiança inabalável em Deus é essencial para a nossa caminhada. Quando o apóstolo Paulo escreve em Romanos 10, capítulo 17, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, ele nos ensina que a fé vem ao nosso coração quando nos conectamos à palavra de Deus. O que estamos ouvindo? O que estamos absorvendo em nosso dia a dia? Precisamos nos alimentar da palavra, pois é ela que fortalece nossa fé, nos dá direção e nos faz entender que, em Deus, todas as coisas são possíveis. A fé não é passiva. Não é apenas acreditar sem agir. Pelo contrário, a fé nos move a confiar em Deus e a tomar atitudes de acordo com suas promessas. Lembremos de Abraão, que foi chamado por Deus a sair de sua terra e ir para uma terra que ele nem conhecia. Abraão poderia ter hesitado, mas sua fé o levou a obedecer. Ele não sabia o que o aguardava, mas tinha certeza de que Deus o guiaria. Quantas vezes em nossa vida somos chamados a dar passos de fé, sem saber exatamente onde vamos chegar? A fé, assim como foi com Abraão, é o que nos faz avançar, mesmo quando o caminho parece incerto. É crer que, mesmo que ainda não vejamos o milagre, Deus já está preparando o caminho. A fé é acreditar que, quando nos colocamos nas mãos do Senhor, Ele cuida de cada detalhe. Quantas vezes nós mesmos já vivemos situações em que parecia não haver saída, mas Deus, em sua infinita bondade, trouxe a resposta. A fé nos lembra de que, mesmo nas tempestades da vida, Deus está no controle. Jesus nos ensina em Marcos 11, capítulo 24, por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Este versículo nos convida a orar com confiança. Quando nos apresentamos diante de Deus com fé, devemos acreditar que Ele nos ouve e que, conforme sua vontade, Ele atenderá nossas orações. A fé é o elo que nos une às promessas divinas. Querido ouvinte, a fé não significa que não enfrentaremos dificuldades. Pelo contrário, a fé nos fortalece para enfrentar os desafios, sabendo que Deus está conosco em cada passo. Em momentos de dúvida, precisamos nos lembrar das promessas de Deus. Em Mateus 17, capítulo 20, Jesus disse: em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mesmo uma pequena fé, se colocada em Deus, pode mover montanhas. Você tem confiado em Deus para mover as montanhas da sua vida? Existem desafios que parecem intransponíveis, mas quando depositamos nossa fé em Deus,
Ele age de maneiras que não podemos imaginar. É isso que significa ter fé como um grão de mostarda. Mesmo que sua fé pareça pequena hoje, coloque-a nas mãos de Deus e veja como Ele é capaz de transformar o impossível em possível. Vamos orar juntos agora, colocando nossa fé diante de Deus e pedindo que Ele nos fortaleça e nos abençoe. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti em fé. Sabemos que Tu és o Deus de promessas, que és fiel para cumprir cada palavra que disseste. Senhor, muitas vezes nossa fé é desafiada pelos problemas e pelas dificuldades, mas hoje, escolhemos confiar em Ti. Aumenta a nossa fé, Senhor. Que possamos enxergar além das circunstâncias e ver a Tua mão poderosa agindo em nossas vidas. Ajuda-nos a viver de acordo com a fé que temos em Ti, a confiar em cada uma de Tuas promessas e a caminhar com confiança, sabendo que Tu és por nós. Pai, pedimos pela Tua provisão em nossas vidas. Sabemos que Tu és o nosso provedor, o Deus que cuida de cada detalhe. Assim como cuidaste de Abraão, cuidaste de José, de Moisés e de tantos outros, nós cremos que também estás cuidando de nós. Tu conheces cada uma de nossas necessidades, cada pedido que está no nosso coração, e confiamos que Tu já estás agindo em nosso favor. Senhor, pedimos que Tu abençoes a cada um que está ouvindo esta mensagem. Que a fé seja renovada, que as dúvidas sejam dissipadas e que a confiança em Ti cresça em cada coração. Que possamos, assim como os heróis da fé, caminhar com confiança, sabendo que Tu tens o controle de todas as coisas. E, acima de tudo, que nossa fé nos aproxime de Ti, que possamos Te conhecer mais profundamente e Te amar com todo o nosso ser. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Agora, ao final dessa pregação, quero te convidar a fazer uma escolha. Escolha viver uma vida de fé. Não uma fé baseada nas circunstâncias, mas uma fé firmada na palavra de Deus. Não importa o tamanho da sua fé, Deus pode usá-la para fazer grandes coisas em sua vida. Coloque sua confiança em Ele, ore com fé, viva com fé e veja como Deus é fiel para cumprir suas promessas. Que o Senhor abençoe sua vida, fortaleça a sua fé e te guie em cada passo. Que você possa enfrentar cada desafio com confiança, sabendo que Deus está com você. Amém.